Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo à resolução de mais uma questão aqui no canal Matemática com Douglas de Souza. Agora, mais uma questão da nossa playlist Questões Militares, uma questão da prova do ITA, primeira fase, 2020, sobre o tópico progressão geométrica, tá? Diz assim pra gente: sejam A, B e C números reais, com A diferente de zero, tais que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. A gente pode dizer que esses números obedecem ao teorema de Pitágoras, tá? São números pitagóricos, beleza? Se A, B e C formam nessa ordem uma progressão geométrica, então a gente tem a PG, vou colocar aqui embaixo, progressão geométrica, formada pelos termos A, B e C. De razão K, beleza? Então, o produto é multiplicação, tá? P e a soma de todos os possíveis valores de K são iguais a quanto? Vamos com calma. A gente tem três termos consecutivos que estão em progressão geométrica. Primeiro, vamos pegar um exemplo. Exemplo de PG: 2, 4 e 8. Percebe que é uma PG de razão 2. Cada termo é o resultado do anterior multiplicado por 2, beleza? Então, nesse caso aqui, a razão que a questão está chamando de K é igual a 2. Beleza? Tá bom. O que eu quero que você observe? Se você fixar um termo do meio, e essa estratégia que eu vou utilizar aqui agora, ela é excelente, tá? Quando você tem três termos consecutivos em PG, se você fixa esse cara aqui, quem é o cara que vem depois dele? É o 8, professor. Mas quem que é o 8? É o 4 multiplicado por 2. Ou seja, é o termo do meio multiplicado pela razão. Beleza, professor. Então, se para frente a gente multiplica pela razão, para voltar a gente divide pela razão. Por consequência, esse cara aqui, ó, é o 4 dividido por 2, de fato. Então, nesse problema da gente, eu fixo o termo do meio. Quem é o próximo termo, então? Ah, professor, é o anterior vezes a razão. Então, é B multiplicado por K. E quem é o anterior? É B dividido por K, beleza? Essa estratégia de escrever três termos quando estão consecutivamente em PG, ela é excelente. Vou apagar o exemplo que eu dei ali agora. E agora o que a gente faz, professor? A gente pega esses termos que eu acabei de escrever e substitui na equação que eles satisfazem. Então, ao invés de escrever A, no lugar do A eu vou colocar B sobre K. Não é o que está lá embaixo? Beleza? Então, vou ficar com B sobre K, só que elevado a 2. Mais, no lugar do B, eu deixei, tá? É o próprio B. E no lugar do C, B ao quadrado, tá? No lugar do C, eu vou colocar B vezes K. Então, vai ficar B vezes K, só que ao quadrado. Beleza? Beleza, professor. Como é que a gente faz para resolver essas potências? Bom, o 2 eleva cada um. Então, o 2 eleva o B ao quadrado, eleva o B, ficando B ao quadrado, e eleva o K, ficando K ao quadrado. Mais B ao quadrado, e aqui o 2 eleva cada um também, tá? Então, fica B ao quadrado vezes o K ao quadrado. O que você percebe nesse momento? Bom, você percebe que todos os termos têm o B ao quadrado. Então, eu posso simplificar, eu posso dividir todo mundo por B ao quadrado. Ou, no popular, a gente vai cortar o B ao quadrado de todos os termos, porque ele é um fator comum, beleza? Então, vou simplificar ele aqui, aqui e aqui. E eu posso fazer isso, pois ele está presente em todo mundo. Aqui fica 1, aqui fica 1 e aqui fica 1, porque eu estou dividindo a equação por B ao quadrado, beleza? Então, fica 1 sobre K ao quadrado mais 1 igual a 1K ao quadrado. Vou recopiar essa equação para a gente resolver aqui, ó. 1 sobre K ao quadrado mais 1 igual a K ao quadrado. Se você consegue perceber, ao resolver essas frações e deixar a equação na forma linear, né, em uma linha, tá bom? A gente vai ter um K elevado à quarta. Ou seja, a gente vai estar diante de uma equação biquadrática. Como é que a gente faz, então, para se livrar disso? Chama o K ao quadrado de x. Depois a gente volta aqui. Ah, professor. Então, lá na equação,
onde tiver k ao quadrado, eu vou escrever x para que fique mais simples de resolver. Então aqui vai ficar x, ó. Vai ficar 1 sobre x mais 1. E no lugar do k ao quadrado, eu coloco o x. Beleza? Depois a gente volta para resolver o k. Ah, professor. Beleza. Então como é que a gente resolve esse lado daqui? Você pode tirar o m e mc, ou você pode fazer o borboleta, né? 1 vezes 1 dá 1, mais 1 vezes x dá x, e 1 vezes o x dá x, igual a x. Lembrando que quando não há ninguém aqui embaixo, é 1. Meio pelos extremos, eu vou ficar com x que multiplica x e 1 que multiplica 1 mais x. X vezes x, ó, quando não há ninguém aqui, é 1, beleza? Então, repete a base, somam-se os expoentes da x ao quadrado. E do lado de lá, é só repetir 1 mais x, porque está multiplicado por 1. Beleza, professor? Então, a gente tem x ao quadrado, passando para cá, igual a menos x, menos 1, igual a 0. Percebe que agora eu tenho uma equação de segundo grau, onde o a, o b e o c, os coeficientes dessa equação são 1, o a é quem está junto do x ao quadrado, o b é menos 1 e o c é menos 1. Então, vou utilizar o método de resolução, popularmente conhecido por fórmula de Bhaskara, tá? Apesar de não ser de Bhaskara, mas a gente conhece assim, tá? Então, a primeira forma de calcular, o primeiro passo para calcular é calcular o delta, tá? O discriminante, que é b ao quadrado, menos 4 que multiplica a, que multiplica c. Se você é um curioso, essa equação daqui é a mesma que a gente encontra lá na sequência de Fibonacci. Sabia dessa? Beleza? Quem é o b aí? O b é menos 1, entre parênteses, tá? 4 que multiplica o a, que é 1, que multiplica o c, que é menos 1. Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. Menos com menos dá mais na multiplicação, beleza? 4 que multiplica 1, que multiplica 1 dá 4, só que tem um menos aqui e tem um menos aqui, ó. Menos com menos dá mais. Então, o delta é igual a 5. Beleza. Qual é a segunda parte? X igual a menos b, ou seja, o oposto de b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre o dobro de a. Isso vai ficar menos b. Ó, o b não é menos 1? É, professor. Troca o sinal. 1, deixa eu só voltar aqui. Mais ou menos raiz de 5, que é o delta, sobre 2 vezes o a, mas o a é 1. Então, quer dizer que o x1 é 1 mais raiz de 5 sobre 2, e o x2 é 1 menos raiz de 5 sobre 2. Resolveu o problema, professor? Não. Você acabou de achar o x, mas você quer o k. Beleza? Então, vamos lá. K ao quadrado é igual a x. Mas espera aí, k ao quadrado, obrigatoriamente, é um número do zero para cima. Concorda comigo? Qualquer número que você levar ao quadrado nunca vai dar negativo. Logo, essa resposta daqui, ela não serve. Por que ela não serve, professor? Porque 1 menos a raiz de 5, ó, raiz de 5 é maior do que 2. Então, 1 subtraído de um número que é maior que 2 é um resultado negativo. Então, isso não pode ser o k ao quadrado. Logo, a única possibilidade é x ser 1 mais raiz de 5 sobre 2. Então, k ao quadrado tem que ser igual a 1 mais raiz de 5 sobre 2. Quem é o k, então? Esse quadrado passa em forma de raiz e, junto com ele, acompanha um mais ou menos, tá? 1 mais raiz de 5 sobre 2. Então, quem é o k? Bom, o k pode ser mais raiz de 1 mais raiz de 5 sobre 2, ou o k pode ser menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. Beleza? Daí, eu quero a soma e quero o produto. Beleza? Então, vamos calcular aqui comigo. Questão boa, tá? Quem que vai ser o produto? O produto é multiplicação, tá? A ordem que ele está pedindo lá é primeiro o produto, né? P. Então, o produto vai ser o K1 multiplicado pelo K2. Então, o produto será, primeira raiz, 1 mais raiz de 5 sobre 2. Segunda raiz, menos raiz quadrada de 1 mais raiz de 5 sobre 2. Acredito que eu falei errado aqui a primeira, né? É raiz quadrada de 1 mais raiz de 5 sobre 2. Beleza, professor. Bom, aqui tem um mais, né? Quando não aparece, você sabe que mais com menos dá menos, né? E se você perceber,
o cara que está dentro do parêntese, ó, perdão, dentro da raiz, é o mesmo, né? Então, se é ele multiplicado por ele mesmo, é a mesma coisa que ele, no caso, 1 mais raiz de 5 sobre 2 ao quadrado, né? E como 1 mais raiz de 5 sobre 2 é positivo, eu posso cancelar aqui, né? Então, sobra que o produto é menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. Beleza? Se a gente voltar nas alternativas, produto sendo menos 1 mais raiz de 5 sobre 2, só tem letra D. Mas, professor, e a soma? Vamos calcular? Bom, a soma, S, não é difícil perceber, gente, que esse valor daqui é exatamente o mesmo valor do K2, só troca o sinal. Então, é tipo 10 e menos 10. Logo, quando eu somar o número com o oposto dele, tem que dar 0, né? Se eu somar esse cara daqui com esse cara daqui, tem que dar 0, pois eles só diferem no sinal. É a mesma quantidade com sinal trocado. Então, a soma é 0 e o produto é menos, esse menos aqui está na fração toda, tá? 1 mais raiz de 5 sobre 2, gabarito letra D, na nossa questão do ITA 2020. Vou deixar a tela aqui, primeira tela, para você tirar um print. Segunda tela da solução. Terceira tela. Show de bola, gente? Então chegamos ao final da resolução de mais uma questão. Espero que você tenha compreendido, gostado, tá? Entendido mesmo e que essas informações sejam úteis posteriormente ou nesse momento que você está vendo o vídeo, tá bom? De coração, espero ter te ajudado. Só solte sua mão na aprovação. Conte comigo aí na sua jornada de aprendizado da matemática, tá? A gente vai se ajudar. Qualquer dúvida, qualquer parte que não ficou clara, qualquer sugestão, deixa aí no comentário, tá bom? Se foi válido para você, deixa seu like, compartilha esse conteúdo para que ele possa ajudar mais pessoas. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e não esquece, na descrição do vídeo tem um link para que você acesse o grupo oficial do canal Matemática com Douglas de Souza. Eu estou indo embora, forte abraço, bons estudos, tchau, tchau!